Amados e amadas, na comunidade de Jesus, corrigir nunca significa destruir o irmão. Significa amá-lo o suficiente para não abandoná-lo no erro. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina como agir quando o pecado fere a comunhão entre os irmãos. E a primeira coisa que nós devemos perceber e entender é o objetivo de todo esse ensinamento. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Entenda, Jesus não diz, você venceu a discussão. Ele diz, você ganhou o seu irmão. Portanto, amados e amadas, a correção fraterna cristã não existe para provar quem está certo, humilhar quem errou ou tornar público o pecado de alguém. Seu objetivo é recuperar a pessoa e restaurar a comunhão. Por isso, Jesus começa dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Esse primeiro passo revela a delicadeza da caridade. Antes de falar sobre o irmão, Jesus manda falar com o irmão. Amados e amadas, quantas situações poderiam ser resolvidas se vivêssemos esse ensinamento? Muitas vezes, quando alguém nos fere, nossa primeira reação é contar o ocorrido para outras pessoas. Então, aquilo que deveria ser uma correção transforma-se em fofoca, julgamento ou divisão. Jesus propõe exatamente o contrário. Preserve a dignidade do outro, procure-o pessoalmente, converse com verdade, mas também com caridade. Corrigir, portanto, amados e amadas, é uma obra de misericórdia. A Igreja sempre ensinou que admoestar os pecadores é uma das obras de misericórdia espiritual. Mas só é verdadeiramente cristã quando nasce do desejo de salvar e não de condenar. Se o irmão não escutar, Jesus apresenta um segundo passo. Toma contigo mais uma ou duas pessoas. Aqui aparece algo muito importante para nós, a prudência. E ela é importante porque talvez eu tenha compreendido mal a situação, talvez eu esteja ferido demais para enxergar com clareza. A presença de outras pessoas maduras pode, então, ajudar a discernir a verdade e procurar a reconciliação. Se ainda assim não houver escuta, Jesus afirma, dizei-o à Igreja. Aqui, amados e amadas, percebemos então que a fé cristã não é uma experiência puramente individual. Cristo confiou à Igreja a missão de ensinar, corrigir, reconciliar e guardar a comunhão de seus filhos. Por isso, logo depois Jesus declara, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Essas palavras, elas revelam uma verdadeira autoridade confiada por Cristo à Igreja. Não se trata de poder arbitrário, mas de uma autoridade a serviço da salvação. E dentro dessa missão, compreendemos também o ministério da reconciliação, confiado por Jesus aos seus apóstolos e continuado na vida sacramental da Igreja. Mas Jesus também fala da possibilidade de alguém recusar persistentemente a correção. Se nem mesmo a Igreja ele ouvir, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Entenda, isso não significa odiar ou desprezar essa pessoa. Basta olhar como Jesus tratava os pecadores e os pagãos. Ele não aprovava o pecado, mas continuava oferecendo misericórdia e chamando a conversão. A comunhão, porém, não pode existir sem verdade. Amados e amadas, ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje, amar alguém não significa fingir que suas escolhas não possuem consequências. Aqui nós encontramos um equilíbrio profundamente cristão. Verdade sem caridade
torna-se dureza. Caridade sem verdade transforma-se em permissividade. Em Jesus, as duas, verdade e caridade, permanecem inseparáveis. Em seguida, o Evangelho assume uma dimensão ainda mais bela. Cristo vai afirmar: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai. Depois de falar sobre conflitos, Jesus fala sobre oração e comunhão, como se dissesse a cada um de nós: os problemas entre vocês não devem terminar em divisão, mas conduzi-los novamente à unidade diante do Pai. E então vem uma das maiores promessas deste Evangelho: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Amados, amadas, Jesus não está dizendo apenas que estará presente quando 2 pessoas fizerem qualquer reunião. Reunir-se em seu nome significa estar unido a Ele, à sua vontade e à comunhão que Ele, Jesus, deseja. Cristo está presente de muitos modos em sua igreja e de maneira única e substancial na Santíssima Eucaristia. Mas aqui ele promete também uma presença especial no meio da comunidade reunida verdadeiramente em seu nome. Portanto, amados e amadas, nossa fé nunca é simplesmente Jesus e eu. Pelo batismo, nós fomos introduzidos em um povo, uma família, no corpo de Cristo. Aqui então encontramos uma grande promessa de Deus para nós hoje. Cristo permanece no meio daqueles que procuram viver e reconstruir a comunhão em seu nome. Onde existe reconciliação verdadeira, oração e caridade, o próprio Senhor age. A ordem de Deus neste Evangelho para nós é muito concreta. Vai corrigi-lo em particular. Essa ordem, meu irmão, muito clara para nós, vem nos dizer: não espalhe primeiro o erro do irmão. Vá ao encontro dele, converse, escute, corrija com humildade e procure ganhar novamente aquele irmão. Daqui nasce um princípio eterno para nós hoje. O amor verdadeiro não é indiferente ao pecado, mas procura corrigir sem destruir a dignidade do pecador. Precisamos, porém, lembrar de algo muito importante. Antes de corrigir alguém, devemos examinar o próprio coração. A correção feita por orgulho, dificilmente ela produzirá reconciliação. O discípulo, ele corrige sabendo que também é pecador, que também necessita continuamente da misericórdia de Deus. Amados irmãos e irmãs, a grande mensagem enigmática deste Evangelho é: o pecado provoca divisão, mas Jesus veio reconciliar. Na cruz, ele derrubou o muro que nos separava de Deus e uns dos outros. Pela sua ressurreição, formou um novo povo, a Igreja, que permanece no meio daqueles que se reúnem em seu nome. O que esta palavra nos pede hoje? Pergunte-se: existe alguém com quem eu preciso conversar diretamente em vez de continuar falando sobre essa pessoa para os outros? Entenda, se existe, primeiro, reze. Peça a Deus humildade e discernimento. Depois, se for prudente, procure essa pessoa em particular, não para vencer uma discussão, mas com um único propósito: ganhar novamente o irmão. Se você mesmo, se você próprio receber uma correção, não responda imediatamente tentando se defender. Pergunte ao Senhor: existe alguma verdade aqui que eu preciso acolher para crescer? Amados e amadas de Deus, o Espírito Santo
Purifique nossas palavras, dê-nos coragem para falar a verdade com amor e faça de nossas comunidades lugares de reconciliação, onde a promessa de Jesus ela se cumpra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.